E eu só vejo um caminho, que é muitas empresas vão ter que ver as suas expectativas defraudadas nos investimentos que estão a fazer em Generative AI. Eu acho que ainda há se calhar mais um fator aqui no Secret Sauce, que já não vai ser secret, que agora estamos aqui a revelá-lo todo. Há um lado de algum bullshit, há um lado das consultoras a puxar estes temas. Vocês, como founders, ainda aos dias de hoje têm de fazer um esforço muito ativo para manterem isso da cultura, ou seja, sentes que é mais orgânico? Nem que tinham perguntado ao C-Level das empresas todas dos Estados Unidos, pá, qual é que é o vosso conforto com o tema de Generative AI de 1 a 10? E aquilo eram todos 9.5. Este episódio é patrocinado pela FrameDrop.ai. A FrameDrop transforma os vossos vídeos longos em clipes virais utilizando AI. Experimentem agora, copiem o link deste episódio e colhem no link que está na descrição ou a aparecer aqui. É gratuito. O nosso convidado de hoje é o Pedro Amorim, que é partner e um dos fundadores da LTP Labs. E começo já assim, o que é a LTP Labs, Pedro? É sempre aquela pergunta difícil para uma consultora, né? E não somos uma consultora, de repente já fiquei tudo complicado, né? Nós gostamos de nos definir como um parceiro para a jornada analítica dos nossos clientes. Portanto, o nosso foco é em apoiar a tomada de decisão das empresas para conseguirem, com o trabalhar dos dados, não com os dados, não é? Mas com os insights que os dados dão, apoiar a tomada de decisão. Ok, mas e como é que começou? Vocês são 3, ou eram 3 originalmente? Sim. Agora já são mais. Agora já somos mais alguns. A origem, acho que é difícil sempre de encontrar qual é que é, não é? Ali o ponto base onde isto tudo começou. Mas, essencialmente, nós os três, na verdade, a origem correta é eu e o Luís estávamos a fazer doutoramento, o Bernardo, na verdade, é o nosso orientador, nós estávamos a fazer, enfim, fizemos os três um doutoramento na área de, hoje vamos chamar Analytics. Na verdade, para ser mais específico, na verdade nós trabalhámos muito em otimização, era esse até o core, portanto, o que nós chamamos hoje Prescriptive Analytics, né? De repente há todo um rebranding no data destes termos hoje em dia. E portanto, na verdade, nós percebemos, o nosso doutoramento é em doutoramento de engenharia industrial, doutoramento de engenharia industrial eu diria que por definição são aplicados, e os nossos também assim foram. Portanto, seja com a Borba de Almeida, seja com a Sonai, seja com uma data de outras empresas que à cabeça logo, enfim, participaram de alguma forma nos nossos doutoramentos. Nós estávamos a aplicar muito da tecnologia e do conhecimento que estávamos a desenvolver. O que conseguimos compreender nesta aplicação foi que efetivamente havia um gap gigante, ou seja, havia um gap no sentido de uma oportunidade, havia uma oportunidade muito grande de apoiar realmente a tomar a decisão, seja mais no marketing, seja mais nas operações, seja you name it, não é? Em qualquer das áreas funcionais das empresas, havia uma oportunidade que não estava a ser atacada pelas outras consultoras e onde as universidades também de alguma forma não têm essa vocação, não é? As universidades estão lá para produzir conhecimento e depois essa parte de transferência há de ficar à custa do mercado de o fazer. E portanto nós logo aí vimos, há uma oportunidade aqui muito interessante para explorar, e portanto essa foi realmente a origem. Foi por um lado o conhecimento que nós estávamos a construir, e o conhecimento era, eu diria, razoavelmente aplicável de alguma forma transversal. No fundo era como é que nós resolvemos cada vez problemas mais complexos, mais rápidos, da otimização de recursos limitados, seja eles na linha de produção, seja na atribuição de cupons a clientes, enfim, com uma latitude grande. E depois vimos, o mercado não está aqui, as consultoras não têm este know-how, as empresas também não têm este know-how, a universidade não tem esta vocação, e portanto há aqui uma oportunidade para nós aqui causarmos impacto no tecido empresarial. E vocês começaram com que empresa? Nós temos muita sorte, eu acho, porque nós de arranque no nosso portfólio estaria a nós, estaria a Sonai, estaria a Colabs, e portanto nós logo. Mas isso ainda no doutoramento? Lá está, depois aí a fronteira, porque nós no fundo fomos logo fazendo muitos projetos nessa altura e depois na verdade houve uma transição muito suave. Nós no fundo fomos uma spin-off do INESC e da Universidade do Porto. E portanto houve aqui uma transição muito suave entre aquilo que eram projetos que nós desenvolvíamos e que já não tinham um conteúdo de investigação e que de repente entraram naquilo que era a LTP. Portanto nós nascemos de base zero com estes clientes todos, clientes exigentes, muito grandes, em particular não é? no cenário nacional, e que nos desafiaram logo para, enfim, com uma entrega de qualidade day one, não é? Mas então, por exemplo, nesse caso desses clientes grandes e numa primeira fase, enquanto vocês ainda estavam oficialmente no INESC,
vocês nem sequer tiveram de fazer esse esforço de angariação de clientes, não é? Provavelmente a nós era um Não. cliente do Inês, Assim, que por acaso começou a trabalhar convosco. Exatamente. Calhou de trabalhar com vocês em vez de outros alunos. Exatamente. Então o que é que significa ser uma spin-off do Inês, na prática? O que é que isso implica? O que é que sim? Nós, no fundo, na verdade, no início, tínhamos, o nosso espaço era lá. Espaço físico, O tipo nosso espaço escritório. era, sim, exatamente. O nosso espaço era lá, sim, exatamente. O nosso Uhum. escritório lá, tínhamos uma sala. Que haviam 3 pessoas, estávamos 10, não é? Era assim uma sala mais dinâmica. Mais dinâmica. Mais dinâmica. Na verdade, havia também o tema de. Tínhamos. Na verdade, o Inês, que era, na verdade, era também era sócio da empresa também do arranque, e portanto houve aí um acordo também para esta passagem de um lado para o outro, que envolveu também capital social da empresa. E a verdade é que eu não sei se era tanto o Inês, mas a proximidade às instituições de ensino, davam-nos claramente, de investigação, davam-nos aqui, por um lado, há coisas que eu acho que às vezes, e eu em particular, não é, nós tomamos como garantidas, mas que são muito interessantes. Uma pessoa poder participar em palestras em que estás a discutir aquilo que é state of the art em computer vision, ou em natural language processing, ou em otimização, e estás muito próximo de tudo o que é state of the art. Eu acho que é um ativo que nós, intangível, não é? Mas que raramente, enfim, que às vezes esquecemos. E claro, uma empresa que está a crescer quer talento. E portanto eu acho que essas duas coisas, essas duas proximidades, seja por via do recurso talento, seja por via do recurso conhecimento, eu acho que são dois assets fundamentais para uma empresa. Não queres que vingue no teu quarteirão, não é? Mas que queres que tenha aqui a capacidade de realmente entregar valor a uma escala um pouco maior, e eu acho que isso é fundamental. E isso, claramente, a proximidade, seja no Inês, depois nós somos para o PTEC, mas no fundo ficamos sempre muito próximos do ecossistema, exatamente. Isso, por acaso, é um tema que nós temos aqui para falar. Mas antes disso, o Inês está preparado para este tipo de modelo em que as empresas saem e, no fundo, entre aspas, roubam os clientes? Sim. Porque as empresas que se calhar trabalhavam convosco lá como grupo de investigação deixaram de o fazer tanto com o Inês. Eu acho que aí é uma discussão sensível, complicada, e que tem que ver, eu acho, essencialmente com o que é a missão das organizações. Não é? O Inês não quer competir com as empresas. Portanto, eu acho que isso são campos separados. Não é? É uma instituição sem fins lucrativos que faz investigação, transferência de conhecimento e inovação. A ideia não é ser competitiva, ser complementar ao nosso sistema como um todo. E, portanto, ali no meio entre as universidades e as empresas. Exatamente. Está no meio entre as universidades e as empresas. Portanto, eu diria que isto seria uma transição natural. E o Inês tem um track record, não sei os números de cor, mas há muitas empresas que foram saindo do Inês, portanto, e há todo, nunca sentimos nenhum tipo de atrito, muito pelo contrário, em todo esse processo. Portanto, mais uma vez, eu acho que há aqui espaço para todos, e a ideia, talvez uma dificuldade que nós, e a pergunta pode vir um pouco nesse sentido, que é, a verdade é que as empresas portuguesas não investem tanto em investigação e desenvolvimento quanto isso. E isso, claro que é uma dificuldade, porque de repente, se calhar, muitas vezes, o INESC, mas não é só o INESC, mas estes institutos de transferência muitas vezes, calhar, estão a fazer coisas que no limite poderiam já estar mais, não são já do foro da inovação e da investigação, e se calhar são mais pão com manteiga, não é? E não é essencialmente por culpa delas, é porque nós não temos uma cultura enfim, as empresas não, quando nós vamos ver que é quem vai comprar computadores, não, hoje vai mudando, não é? Mas há uma mudança muito grande. Eu, por exemplo, eu passei aquela temporada nos Estados Unidos, no Instituto de Investigação em Pittsburgh, onde, claro, eu via essa ligação, e essa é uma ligação muito diferente. Era um Instituto de Investigação virado do petróleo, na verdade é que também eram empresas com muito capital, mas era interessantíssimo, na verdade, o financiamento, o desafio, a integração, e eram para projetos, e eram para problemas que não são para resolver amanhã ou daqui a 3 meses. Estavam a resolver problemas há 5 anos, há 4 anos, há 3 anos, e esse mindset um bocadinho mais médio prazo ainda temos que desenvolver um pouco mais. Ou seja, esse trabalho para além das partes mais, competências mais técnicas, há ali uma maturação que é preciso fazer com as empresas. Eu acho que é a tal jornada analítica. Era a tal jornada, não, mas o meu ponto até era, eu acho que é as organizações compreenderem que, na verdade, parte do seu investimento tem que ser canalizado para projetos a 2, 3 anos. Claro que há coisas imediatas que têm a ser resolvidas e que estes horizontes também cruzam com stakeholders diferentes. É preciso ver como é que depois fazemos essa alocação de fundos, que claramente, mais uma vez, eu acho que nós somos essencialmente muito imediatistas naquilo que é a nossa alocação de recursos. Sim, e até se calhar, principalmente, também dependendo da dimensão da empresa, não é? Se calhar as empresas que são vossos clientes têm a oportunidade de fazer isso, enquanto empresas mais pequenas
Ou só focadas em apagar fogos, não é? Certo. E eu comprei No dia uma seguinte. PME, não vai dizer, olha, agora aqui vou pegar e sim. Acho que é mais difícil, a não ser que seja uma PME virada para esse tipo de coisas. Uhum. Agora, claro, as empresas maiores. O problema também, e verdade seja dito, o nosso mercado acaba por ter empresas pequenas, em geral. Sim. Ou seja, mesmo as grandes são pequenas, não é? Quando olhamos, estou a comparar, lá está, nesse meu benchmark dos Estados Unidos, era Dow Chemical, era ExxonMobil. São umas coisas assim com dimensão realmente. Por acaso disseste uma coisa que eu tenho curiosidade, tem mais a ver com o Inesc do que se calhar com o LTP, mas começaste por dizer que o Inesc tinha, pelo menos numa fase inicial, portanto era sócio da LTP também. Sim. Mas também disseste que o Inesc é uma organização sem fins lucrativos, não é? Qual é o interesse de uma organização sem fins lucrativos de ter capital social em empresas? Eu acho que no fundo foi também para facilitar um bocadinho esta passagem e foi a forma que nós encontramos em conjunto de o fazer. Acho que era manter uma ligação, mas na verdade logo dia 1 havia também uma cláusula de saída quando disse X e portanto não era, lá está, com esse objetivo. Claro que se pensar, no fundo, e eu já tive muitas responsabilidades de estar no Inesc, no fundo, quanto mais recursos fores capaz de angariar, mais vais ser capaz de canalizar para a investigação. E portanto, uma empresa sem fins lucrativos não quer dizer que não faça dinheiro. Não, é isso que tu queres. E o PNL do Inesc é interessante, estamos a falar de muitos milhões de euros, não é? E portanto, claramente faz todo sentido. Não é? Tu também seres mais atrativo, seres capaz de ir buscar e também colhas o fruto daquilo que tu foste fazendo, seja em licenciamento, seja do ponto de vista de capital social, enfim, seja nos diferentes veículos que tu tens para ir buscar esse fruto. Então, há bocado falaste de estarem muito próximo das universidades, de ainda estarem, portanto, hoje em 2024 ainda estão, vocês são todos professores, os fundadores. Para além disso, também és diretor do mestrado em Engenharia Industrial. Ou seja, eu acho que ainda há outro passo, mas eu se calhar vou guardar este para daqui a um bocadinho. Mas qual é que é, assim, eu não vou dizer se calhar a vantagem, porque acho que a vantagem é óbvia, mas isso foi um ponto que vos distinguiu, por exemplo, de outras consultoras que quisessem entrar no mesmo gap e atacar o mesmo gap e se calhar já tinham um tamanho muito maior e era só contratar fora. Qual é que é assim tipo, achas que isso faz é um dos grandes fatores diferenciadores? Sim. Nesse sentido? Eu neste episódio posso devolver algumas perguntas. Podes. Não, enfim, o disclaimer não é o Álvaro trabalhou na LTP. E eu acho que nós preservamos, e portanto tu podes atestar isso, eu acho que nós preservamos de alguma forma uma cultura académica que eu acho que é interessante e que se calhar não é tão comum. Enfim, e eu tenho alguma dificuldade às vezes em responder estes perguntas porque sinceramente tenho uma experiência muito LTP e universidade e não de outras organizações. Mas parece-me que nós temos uma cultura de gestão muito académica, no sentido em que há uma liberdade intelectual das pessoas procurarem, fazerem coisas, de encontrarem novas metodologias para resolver problemas, de conseguirem expandir um bocadinho para além daquilo que seria a aplicação, enfim, mais maquinal a um determinado problema. Eu acho que isso é algo que se calhar outra empresa teria dificuldade em replicar porque, enfim, é como as empresas vinham do Porto. Quando as Private Equity compraram as empresas vinham do Porto, depois saltaram todas fora porque perceberam, é uma lógica diferente do negócio. Uma magia, não é? É uma forma diferente, exatamente, é uma forma diferente e com outros objetivos e eu acho que isso... mas achas que isso é mais do facto de vocês serem todos professores ou achas que é do facto de... Não, eu acho que foi mais aquilo que nós imprimimos. Sim, eu acho que sinceramente hoje já não temos responsabilidade nenhuma nisso. Eu acho que o que aconteceu foi que nós fomos capazes de imprimir uma cultura às pessoas que arrancaram connosco que conseguiu perpetuar depois para o resto e arrancaram também da equipa. Muito ligadas ainda à universidade. E, muito ligadas. E nota que das 10 ou 15 ou 20 pessoas que entraram inicialmente para a LTP, provavelmente saiu uma pessoa ao longo destes 10, 11 anos. E isso deixa uma marca muito forte. Portanto, eu acho que isso perdurou bastante. Ao outro lado, contudo, que eu acho que essa nossa, e talvez hoje mais no atual, eu vou estar agora nas próximas semanas, ou vou à Universidade de São Paulo, ou vou a Harvard, ou vou não sei o que mais, ou falar, ou ouvir falar, mas no fundo vou apresentar trabalhos de investigação em que estou também envolvido. Essa riqueza eu acho que é muito... E não é o Pedro Marino, é tipo mata de LTPers, como nós chamamos, que têm atividades similares a esta. E essa proximidade com aquilo que é state of the art no mundo analytics, eu acho que... E nós estamos muito imbuídos nesse tecido, não é? Estamos muito imbuídos nesse tecido e preservamos muito isso e compreendemos, lá está, talvez nesta história um bocadinho mais de médio prazo, aquilo que estamos a trabalhar hoje, calhar não tem um impacto imediato no cliente amanhã, mas isto vai nos dar aqui um lastro, uma capacidade de resolver problemas fora da caixa a médio prazo, que mais uma vez, eu acho que não, as consultoras acabam
ser um bocadinho máquinas trituradoras, Sim, não é? sim, sim. E nós tentamos fugir um bocadinho talvez desse padrão. A questão de ser replicável ou não, eu acho que hoje é sempre qualquer coisa pode ser replicável, não é? Sim. Isso é mais difícil. Mas vocês são os 3 doutorados, ou eram os 3 doutorados, depois entretanto também não tem... perdemos doutoramento, Sim. continuamos. Estou a dizer, na altura estava a estar a doutoramento. Sim, sim. E entretanto tem mais doutorados na empresa. Certo. Eu não sei qual é que é a média de doutorados em Portugal numa empresa, mas vou arriscar dizer que a LDB tem mais doutorados Sim. em média do que uma empresa Sim. normal. Acho que é safe bet. Safe bet. Qual é que é aqui ou seja, há muitos campos, e não sei se é o caso de gestão industrial, há muitos campos em que o doutoramento não é assim tão útil para a carreira profissional. E eu acho que vocês desbloquearam aqui isto. Os 3 conseguiram passar do doutoramento para, de repente, uma corporate super profissional, ou seja, mas sem perder a parte da academia. Sim. Qual é que é assim a vantagem de ter tantos doutorados na empresa quando o dia-a-dia não está a jogar nessa camada que está muito acima Certo. do conhecimento? Opa, eu acho que no dia-a-dia não há vantagem. Ok. Acho que não há vantagem. Eu acho que há esta vantagem mais de lastro, de nós, no fundo, eu vejo muito, se calhar deixa-me voltar um passo atrás. O que eu acho que mais gostei de fazer o doutoramento, na verdade, foi, primeiro, são 3 anos incríveis. Tipo, pode estar 3 anos a pensar naquilo que, num problema seu, não é? De uma forma um bocadinho egoísta, no fundo estás ali com uma oportunidade que a sociedade te dá para te debruçar sobre um problema, sobre um conjunto de problemas e construir um toolkit, não é? Uma data de ferramentas que te vão permitir também, enfim, naquela área ou em áreas adjacentes, tu criares conhecimento, fazeres avançar as coisas. Eu acho que isso é uma organização da sociedade, e temos que pensar, eu tive uma bolsa da FCT, etc. Porque quando nós pensamos desse ponto de vista, realmente eu acho que é interessante essa forma como a sociedade foi capaz de se organizar para dar essa oportunidade a um conjunto de indivíduos para fazer esse trabalho razoavelmente autónomo, não é? De doutoramento. Portanto, eu acho que essencialmente nós estamos preparados para resolver problemas de forma estruturada, consistente e sabendo aquilo, onde é que vamos procurar e encontrar aquilo que é o conhecimento que nos pode apoiar. Indo ao teu ponto, o que eu acho muitas vezes é que nós, quando estamos a resolver um problema nas nossas organizações, estamos a reinventar a roda, muitas vezes. A sociedade, como pagou o meu doutoramento, paga a milhares de tipos. Na China, a milhões. Não é? Isso quer dizer, há muita gente a fazer ótima investigação. Há muita gente a fazer péssima investigação, mas há muita gente a fazer ótima investigação. E esse é um ativo que eu acho que nós sabemos aproveitar muito bem na LDB. Ok, estás a ver? De pegar naquilo que se faz, que se fez acolá, que se fez aquilo outro, e de encontrar a forma como depois eu vou conseguir traduzir isso para a prática. É verdade que tu precisas de compreender aquilo que está lá a ser feito. Portanto, não é? Porque muitas vezes os investigadores, não é? Os professores, não têm um incentivo para fazer uma coisa simples para alguém aplicar. Na verdade, é quanto mais intrincado, provavelmente vai dar a noção de ser mais publicável, e portanto há aqui alguns incentivos que estão descruzados e que se calhar não encaixam tanto. Eu acho que esse é um asset que nós fazemos muito. Num projeto novo, normalmente as primeiras coisas que vamos fazer é o que é que já se fez na literatura, o que é que nós podemos usar. E eu acho que nas outras áreas, sinceramente, não vejo uma razão, a não ser que seja áreas muito longe da utilidade, não é? E que devem claramente ser, devem ser altamente instigadas a continuar. Um doutoramento em filosofia, pode ser mais difícil da manhã tu pegares, mas também não acho que a métrica de utilidade seja a métrica que é mais interessante. Sim. Mas nas outras áreas todas, imagino que com certeza que é possível fazer a mesma coisa. Há um tema que vocês até falaram no último podcast que eu estava a ouvir, que é um tema às vezes de mindset que se calhar não é tão trivial, não é? Porque no fundo são chapéus diferentes. Num lado se calhar tens de estar rigor e excelência, e o teu objetivo é que aquela vírgula. Há um livro interessantíssimo do agora até que vem na ocasião, não é, que morreu como é que se chama o Prémio Nobel da Economia Comportamental, o homem do Think Fast, o Daniel Kahneman, que morreu, e há um livro interessantíssimo, é do Think Fast and Slow, e há um livro interessantíssimo sobre a amizade dele com o Amos Tversky, que no fundo foram os dois que trabalharam todos estes temas dos nossos bias na tomada de decisão, na economia comportamental, etc. E é um livro que é só sobre a amizade deles e como é que eles, na verdade, escreviam um paper. É um paper muito famoso, em particular um paper na Science ou na Nature, agora não quero ter uma imprecisão, onde eles no fundo escrevem, como estavam linha a linha a escrever cada uma daquelas. Ou seja, é um processo muito diferente de fazer um PowerPoint à meia-noite para entregar às 5 da manhã, não é? Portanto, é um processo claramente diferente. E eu acho que esta ambidextria
só algum mérito que nós tínhamos talvez tenha sido em conseguir ter estar com o pé esquerdo. Na verdade não é o caso. Vocês quando entraram no doutoramento já tinham esta ideia de um dia fundar uma empresa? Ou foi mesmo super orgânico? Não posso falar pelos restantes, mas eu não. Eu não tinha, sinceramente. Fizeste o percurso, acabaste a licenciatura, mestrado. Eu acabei a licenciatura, mestrado, depois fui, na verdade, estive a trabalhar na Total em Paris durante algum tempo. Quando estava na Total e já estava a trabalhar em otimização, investigação operacional. Senti assim, fiz esse percurso de 5 anos, mas um engenheiro industrial, um engenheiro que nada sabe, não é? Sabes tudo um pouco, mas pouco de alguém em profundidade. E na verdade o que eu senti foi, eu tinha a vontade de querer entrar em maior profundidade num tema, e claramente este tema de tomada de decisão e investigação operacional era um tema onde eu via que no fundo já tinha algumas bases e onde poderia, e tinha algum gosto, gostava do tema da matemática, gostava do tema da programação, portanto havia algum conjunto de temas cruzados que faziam sentido. E portanto sinceramente foi uma decisão muito de se quer aprender mais, e se eu quero ter algum impacto, seja mais no mundo académico, seja mais no mundo mais prático, como a gente queira chamar, havia ali essa oportunidade. Mas mais navegação à vista do que algo muito premeditado a seguir fazer. E as empresas não é muito meu estilo. Então. As empresas fora de Portugal têm mais cultura de contratar doutorados? Claramente depende do mercado, já vamos dizer assim, mas claramente mercados como o alemão, mercados como o americano são mercados que valorizam imenso esse tipo de perfis. Isso nota-se muito. Por sua vez também valoriza o próprio doutoramento, não é? Que por sua vez valorizam. E eu acho que isso está a mudar em Portugal também, by the way. Eu vejo que os meus alunos de doutoramento, poucos estão na academia, portanto quase todos estão e foram valorizados pelo percurso que fizeram, seja na Sonai, seja no Mercado Livre, seja na Amazon. Estou a pensar assim em 3 sítios. Eu trabalho muito em retalho e portanto estes são 3 sítios onde, e que são provavelmente nos seus países são market leaders, não é? A Amazon em muitos, não é? Mas na verdade, não em muitos, na verdade a Amazon é quase sempre o segundo, nunca é o primeiro, não é? Por isso é em poucos. Mas o segundo em muitos. Mas o segundo em muito é interessante, não é? Mas o Mercado Livre, não é? Que é no fundo uma espécie de Amazon na América Latina e a Sonai. E, portanto, e notei que em qualquer um destes casos, claramente terem o doutoramento nas áreas onde tiveram ajudou logo na entrada. Exatamente. Mas então entras no doutoramento com essa vontade de aprender, ou pelo menos com esse motivo para entrar. Quando é que passas a querer, eu quero ter um negócio, onde é que deste o clique, ou o que é que te fez dar o clique? Ok. Sim, eu acho que foi, enfim, eu acho que nós no fundo tínhamos uma equipa, não é? Eu, o Bernardo, o Luís, a Teresa, uma mata de pessoas que hoje até, enfim, integram. Nós tínhamos esta vontade que o nosso doutoramento não fosse uma coisa de Ivory Tower, não é? Que estava ali escondido e que não tinha. Portanto, todo o nosso contacto foi sempre já em contacto com a empresa. E de repente há uma altura em que vemos que realmente há um impacto que nós podemos causar na academia e que eu continuo a achar que é, enfim, e dá-me imenso prazer e continuo a trabalhar e tenho imensos alunos de doutoramento e adoro isso. Mas há um impacto que nós veríamos que podemos construir, que podemos ter na vida, nas empresas, não é? Mais no tecido, mais real, mais imediato. E havia sinergias entre estes dois mundos. Eu acho que se não houvesse sinergias, lá está, se eu tivesse feito um doutoramento em Bioquímica e estudasse Bioquímica e de repente estar a fazer LTPA, provavelmente não cruzava. Não é? Mas não era o caso. Aqui era um caso onde nós podíamos estar a investigar problemas a médio prazo e resolver problemas amanhã. E com tensões, interesses e com um feedback loop, muitas palavras em inglês, não é? Mas com aqui é inevitável, não é? É difícil, mas com uma alimentação positiva entre estas coisas, porque quando tu estás a falar com a comissão executiva de uma empresa sobre uns temas que eles têm agora e tu percebes, isto é um tema que se calhar nós até podemos resolver agora e vamos conseguir, mas isto pode alimentar ideias de investigação que possam ser interessantes de ser trabalhadas, porque ainda não vi nada disto e há aqui realmente material para se pensar nisto de forma mais depurada e mais abrangente, não é? Não é só para esta empresa, mas de uma forma mais abrangente. Mas depois também o contrário. Eu já li este paper e estou agora a resolver este problema e eu já sei onde é que vou procurar e na verdade temos uma rede de especialistas de mata de malta que pode ajudar também a resolver este problema. E portanto há aqui um data de movimentos sinérgicos que fazem com que isto funcione. Senão não funciona. Achas que houve muitos passos que vocês tiveram, entre aspas, facilitados
por virem já do Inesc e isso facilitar-vos o contacto com essas empresas do que se agora eu e ele quiséssemos fundar uma consultora e não tínhamos esse eu acho que há um lado de credencial Ok. que é interessante. Ou seja, Porque depois de repente, quando lanças LTP, estás no mercado contra Deloitte, PwC, etc., que já tem 200 anos de história. Sim. Eu vou-me abster de comentar a aplicação. Sim. Estou a brincar. Não, porque eu acho que este é um domínio onde realmente há muito, e algumas destas empresas, não é nenhuma dessas em particular, mas no outro dia alguém me dizia: nós é fake it till you make it. Claramente não é nosso. Não pode ser. Não claro, é a nossa apanagem, não é? Sim. Não é a nossa forma de operar. E portanto, mas claro que o mercado tem dificuldade em ver isso. Eu acho que há o mercado vê muito credenciais. Pois. Não é? E eu sei lá. Fiz o meu pós-doutoramento no Carnegie Mellon, no Bernardo esteve no MIT, o Isso Luís esteve em valeu. Chicago. Valeu muito. É isso. És professor, fizeste um doutoramento, trabalhas com a nós, trabalhas com a Sonai, e isso é o slide que tu precisas Certo. para seres recebido. Depois a seguir, e só chega para a primeira. Mas é ótimo, é importantíssimo, Claro, não é? sim, Mas para abrir a porta. A seguir, e eu acho que o que nós conseguimos. Só o Álvaro é que foi uma exceção, mas eu acho que nós conseguimos realmente uma equipa de um talento invejável para qualquer outra empresa. E a capacidade de recrutamento que nós temos, seja pela cultura, seja pela proximidade, seja pelo tema em particular, é difícil, eu acho, de encontrar qual é a regressão múltipla, quais são os pesos destes diferentes blocos, mas claramente há aqui um conjunto de atributos que faz com que nós tenhamos provavelmente as 100 pessoas mais inteligentes e mais dedicadas e mais humildes ao mesmo tempo. Uma combinação de fatores que sinceramente em consultoria, como enfim na gira uma pessoa e um computador faz muita diferença, não é? E portanto eu acho que isso depois é que faz a diferença, ou seja, entras mas depois consegues entregar com qualidade, com humildade, e consegues trazer valor e depois o caminho que se faz por aí. Exatamente. Agora sim, o tema das credenciais acho que é fundamental. Mas eu acho que para além disso, ou seja, faculdade, estarem perto das universidades, credenciais, eu acho que ainda há se calhar mais um fator aqui no Secret Sauce, que já não vai ser secret, que agora estamos aqui a revelá-lo todo, que é, vocês também têm, e ainda se calhar ligado muito à academia, vocês também têm um papel muito presente nas business schools, pelo menos cá em Portugal, e não só, mas... Sim, esse é um bom ponto, que eu acho que lá está, uma questão mais de médio prazo, para ser sincero, porque nós, e é verdade, muitos de nós trabalhamos ou damos aulas nos MBAs, damos aulas de pós-graduações. Na verdade, a nossa ligação, tanto à Nova como à PBS, nós até fazemos programas em conjunto, muitas vezes para entregar às organizações, ou seja, há uma parte que nós trazemos mais LTP mais PBS ou LTP mais Nova, e onde nós, na verdade, entregamos a mata de clientes, programas nestes temas de analytics e de dados e de AI, programas em conjunto. Portanto, realmente acho que há muitos movimentos sinérgicos, mas eu vou separar duas coisas. Ou seja, há um lado que é nós darmos aulas, ponto, e há um lado que é desenvolvemos projetos em conjunto, projetos, no fundo, educacionais, em que também fazemos. E acho que esse é um lado interessantíssimo. Precisamos todos de ter mais literacia nestes temas. Vejo as organizações, by the way, muito focadas nisso. Há muitos projetos, nós estamos em muitos, há de haver ainda mais. É fantástico. Está em voga. É um tema que começou, a verdade seja dita, nós começamos com a nós, por exemplo, há já alguns anos atrás. Super isso, tu vês a cultura das pessoas a mudar por via de realmente estar mais exposto a estes temas. Interessantíssimo. Há um lado, depois, damos aulas dos MBAs, etc. Mas normalmente os MBAs, na verdade, são leaders in the making, não é? Portanto, muitas vezes eles não são tomadores de decisão. Portanto, eu até vejo mais no tema de médio prazo. Se quiseres, um dia, se calhar, até fomentar, um dia até poderá fazer sentido, mas até é mais, lá está, mais uma vez também nós vemos há um lado de missão, de também de passar parte daquilo que tem sido o nosso aprendizagem, o nosso conhecimento, como é que nós... E lá está, no MBA tu queres fazer muita ponte entre a teoria e a prática, não é? E eu acho que de alguma forma nós temos alguma coisa a dizer nesse lado e vem daí essa oportunidade. Mas falaste das pessoas, portanto desses leaders in the making, falaste dos projetos que são interessantes e que às vezes vêm daí, mas eu acho que também há uma parte que é estarem a formar essa tal cultura que depois vai verter para precisamos de alguém que nos ajude. Hopefully, é isso. Reparem, lá está. Acho que são temas mais de médio prazo. Eu acho que são temas, não vou dizer nunca houve uma oportunidade que tenha surgido, sim, mas é tipo uma, e nós infelizmente, porque são muitos alunos, mas nós damos aulas a centenas de estudantes por ano, não é? Centenas de participantes nas business schools, centenas mesmo. Mas e pegando nisto e
pensando principalmente a médio prazo, tu ainda vês todo este tema de analytics como um mercado com muito potencial para crescer? Acho que é é a resposta, mas... Não, exato. Eu não sei. Eu vou ser sincero. Eu não sei. No sentido, eu acho que eu acho que pode ter aqui. Eu acho que vai crescer. Tipo o Bitcoin. Vai crescer. Depois de repente vai ao fundo. Mas vai ao fundo. Não, o que eu quero dizer é provavelmente não com tanta volatilidade, mas eu acho que hoje nós estamos de alguma forma em algum hype em alguns destes temas. Ok, há um hype cycle eu muito acho gerado que há. pela Eu OpenAI claramente, e os GPTs, temas etc. de LLM, claramente há um lado de algum bullshit, há um lado das consultoras a puxar estes temas. Um dado interessante é que a empresa que mais dinheiro faz nos temas de LLM não é nenhuma empresa, é a Accenture. Não é, não é nenhuma empresa que desenvolve LLMs. Não, então não é nenhuma empresa que aplique. Não há ninguém a capitalizar, a não ser quem está a empurrar a tecnologia, não é? O que deixa aqui um bocadinho a desejar. Qual é a empresa que mais fatura com temas de inteligência mais tradicional, não é? De machine learning, se calhar é Netflix ou estás a ver, mas neste caso não, ainda é uma consultora. O que eu acho que pode ser aqui mostra aqui um bocadinho do que é que isto pode ser. Atenção, tecnologia incrível, acho que tem muitas aplicações, acho que há um deslumbre. Mas eu acho que não é só do lado das consultoras, as próprias empresas às vezes também estão muito. Claro, não, as consultoras fazem o trabalho delas. Temos de usar esta tecnologia para alguma coisa. Claro. Mas achas que o hype que está a haver à volta de AI eu acho que pode ser negativo. Vai influenciar a Analytics? Eu acho que sim, porque a maior parte dos tomadores de decisão, os nossos líderes, etc., estes são temas que ainda estão a mastigar, não é? E portanto a diferença entre uma regressão, um gradient boost ou um modelo de programação linear, um LLM, são tudo termos ainda com algo encriptados. E portanto isto entra tudo um bocadinho num saco que é inputs, outputs de um computador, coisas inteligentes, coisas que estão a acontecer, não é? E nesse saco, quando um deles defraudar expectativas, vem tudo por aí. Vem tudo, eu acho que vem tudo com algum impacto. E eu só vejo um caminho, que é muitas empresas vão ter que ver as suas expectativas defraudadas nos investimentos que estão a fazer em Generative AI, porque tem um campo de aplicação que eu acho que não é tão lato como as empresas pintam. Tem um overhead todo que é preciso construir para aquilo funcionar. Tem um lado de controlo em tudo o que são atividades de customer facing que ainda estamos a precisar desenvolver. Portanto, eu não quero ser um detractor. Acho que há imensas potencialidades. By the way, imensas. Tu fizeste um post engraçado que eu tenho aqui para falar. Mas... por exemplo, eu acho que e lá está, essa até é uma aplicação diferente, se calhar, daquelas que normalmente nós estamos. Portanto, eu acho imensas. Acho que não está a cubicar completamente com o hype. E acho que, pegando o ponto que há pouco estavas a dizer, que é o meu chefe está-me a pedir para eu usar Generative AI. Certo, é isso. E quando entras nesse jogo, a coisa corre mal. No outro dia falava com um colega, enfim, americano, que não vou dizer a empresa, mas que está em Silicon Valley, e ele dizia-me, e ele gera uma equipa de Data Science gigante, ele dizia, estou tramado. O meu chefe diz-me, porreiro, ainda podes manter a tua equipa de Data Science, mas se o projeto não disser lá qualquer coisa, Gen AI, morreu. E ele estava frustradíssimo, porque, enfim, há uma tecnologia toda de analytics com provas dadas, seja em pricing, seja em oferta, seja em gestão da cadeia de abastecimento, whatever, não é? E que de repente está a ser overshadowed, não é? Está a ser aqui de alguma forma castigada. Enfim, e eu tenho, portanto, para ir a tua resposta à pergunta, eu acho que sim, há muito mais valor ainda para desbloquear com a aplicação disto em todas as organizações, sem dúvida nenhuma. Eu acho que pode haver aqui alguns ups and downs que vale a pena estar atento. Ok, então ótima resposta. Vamos então mais a fundo aí. Quais é que são assim os problemas mais clássicos que a LDP resolve das empresas? Boa questão. Nós começamos muito nos temas, eu diria, mais das operações em geral, ok? Foi aí que nós começamos muito, seja em planeamento da produção, seja gestão de inventário, seja forecasting. Claramente, este tipo de técnicas tem uma aplicabilidade mais larga, não é? E de repente, na verdade, o marketing, eu diria, o marketing and sales sugou grande parte das nossas atenções. Hoje, talvez 60% das nossas receitas venham mais de projetos de top line, na verdade, projetos mais virados para a geração de receitas nas organizações, sejam projetos de pricing, sejam projetos de next best offer, sejam projetos de
targeting promocional, portanto, projetos onde nós tiramos partido daquilo que é a heterogeneidade, a variabilidade e a riqueza de dados de cliente para conseguir inferir melhores tomadas de decisão. Também é mais fácil ver o impacto no aumento de revenue do que numa diminuição de custos. E vocês que entrevistam essencialmente startups, nunca ninguém falou de custos aqui, não é? Portanto, o custo é sempre uma coisa mais chata. Eventualmente alguém nos vai chatear com isso. Agora, hoje em dia, se calhar um bocadinho mais presente, Exato. não é? Mas reparem, mas claramente também há imensos projetos de bottom line, muito interessante, não é? De ir diretamente ao custo. Eu acho que é difícil nós tipificarmos, sinceramente, um tipo de projeto, até porque o que nós gostamos é muito esta customização. Qual é que é o tema da organização, o que é realmente essa dor, e depois nós vamos a montante e encontramos a melhor abordagem para atacar. Portanto, não é tanto temos um martelo e vamos encontrar parafusos ou pregos ou qualquer coisa assim. Mas é sempre com base em dados, ou seja, há sempre alguma decisão a tomar e há sempre um processo analítico por trás disso. Fantástico. E nós não saltamos fora. Eu acho que esse é um lado interessante. Ou seja, eu acho que isso é uma coisa. Há pouco de projetos aqueles estratégicos à la McKinsey, exceto se for relacionado com estratégia de dados. Ou em que a estratégia pode ser influenciada por dados, que eu acho cada vez mais, não é? E by the way, já teve até um caso interessante desses. E já se começa a ver alguma coisa. Eu acho que aí até pode ter algum potencial, até para desromper um pouco a forma mais não é, ortodoxa com que se calhar normalmente fazemos sempre estes processos de planeamento estratégico, e hoje cada vez mais, e há um caso engraçado, o caso do cannabis, um caso em que nós trabalhamos com uma empresa, por exemplo, para encontrar a maior empresa de cannabis do mundo à altura, a tentar encontrar qual é que é o próximo país para legalizar cannabis. Uma decisão hiper estratégica, no fundo era quais os mercados que eles deveriam atacar, e nós conseguimos analiticamente, com um modelo preditivo, encontrar dezenas de variáveis que nós achávamos que poderíamos correlacionar com realmente a legalização, como por exemplo índice de desenvolvimento, menções no Reddit, que saiu como um dado relevante. Portanto, na verdade, uma parte interessante que foi só bases de dados públicas, e há bases de dados espetaculares, tipo Harvard Dataverse, que diz que podes encontrar, por exemplo, quantas mulheres é que estão no Parlamento, qual é que é o sistema, a que leis é que já foram aprovadas. Há uma data realmente de dados interessantíssimos públicos, cada vez mais, by the way, que se pode usar para este tipo de projetos. E no fundo, o que nós montamos foi um modelo preditivo para tentar, então, perceber qual era o likelihood, não é, a probabilidade de um determinado país legalizar cannabis. Altamente estratégico, lá está, interessante, uma empresa americana, não é, que estava com essa visão de querer à cabeça usar este tipo de abordagens para uma decisão, que lá está, como estavas a dizer, uma McKinsey, uma empresa de advogados, qualquer um deles poderia ter feito, mas com certeza que seria com uma abordagem muito bem, mas mais baseada em benchmarks, mais em gut feeling, mais num conjunto de temas especialistas, não sei o que mais, menos evidence-based. E nós somos muito agarrados a isso. Dia zero, não é? E quando pensamos muitas vezes, uma empresa que... eu às vezes penso nisso. Ou seja, passado estes anos todos, o core da nossa missão não se alterou. Não sei se, não é? Eu acho que não é mau, acho que é interessante, sinceramente. Não sei se é bom ou mau, mas é interessante. No sentido em que realmente nós não desviamos 1 milímetro, eu diria, dessa missão, que é, não, há muita capacidade de nós melhorarmos os processos das organizações, os nossos, no limite, mas essa parte nós ainda não entramos muito no coaching pessoal. mas há muita coisa que nós podemos fazer, empoderada com dados, sabendo melhor aquilo que pode acontecer, ou usando a própria máquina para nos recomendar uma solução. E portanto, eu acho que isso tem ficado desde o início. Eu acho que há aqui um desafio nessas técnicas, que é, e vejo isto com dois lados. Quanto mais sofisticadas forem as técnicas, talvez melhores os resultados, vamos assumir, assumindo que é possível, sim. Temos dados suficientes para isso. Mais difícil de interpretar, que são muito mais difíceis de interpretar, mas mais que isso também são muito mais arriscados. Estes LLMs têm algumas alucinações, por exemplo, e que, portanto, se de repente começarem a entregar projetos com LLMs, têm esse risco. Mas do outro lado, tem se calhar já o conhecimento que fizeram nos 100 projetos anteriores que vão ser iguais e que tem um modelo muito mais simples e que é quase um bom senso aplicado em Python. Como é que vocês gerem esta dualidade entre vamos para os modelos que estão efetivamente state of the art e que eu sei que os resultados podem ser brutais, mas que para uma empresa como por exemplo a Sonai ou uma empresa que seja muito grande e que lide com muitos clientes, não se podem dar ao luxo desse risco? Disclaimer, não temos nenhum algoritmo bom senso em Python, são coisas mais sofisticadas. Mas sobre esse ponto, eu acho que no fundo o que quer dizer é que, repara, na avaliação da qualidade, o risco claramente é uma métrica que cada vez mais que tem que estar em cima da mesa, não é? E o drift, enfim, desses termos mais técnicos, mas no fundo nós
não sermos demasiado miúpes e gananciosos, não é? No sentido em que não queremos uma métrica de accuracy. Depois de repente temos um modelo altamente complexo, impossível de interpretar, que pode generalizar mal. Claramente não é um modelo que nós provavelmente recomendaríamos. E, portanto, eu acho que por acaso uma coisa que nós fazemos bem é temperar bem aquilo que na verdade deve ser os indicadores que vão governar a tomada de decisão sobre até o modelo a aplicar. Sobre a tomada de decisão. Sobre a tomada de decisão, exatamente. No fundo, aqui uma espécie de segunda derivada que realmente não, temos que perceber e repara, e até pode ser muito state of the art, muito fancy, mas parece generalizar mal. Parece que em X% dos casos pode colocar em risco. Provavelmente nós vamos ser mais conservadores na abordagem que vamos aqui fazer. Cada vez mais eu acho que é importante termos esse tipo de métricas, esse tipo de racional em cima da mesa, e claramente acho que os LLMs até porque eu acho que o tema dos LLMs é o tema que é difícil até nós percebemos que métricas é que devemos usar para medir a performance, não é? E portanto levanta aqui todo um conjunto de termos, enquanto nós quando estamos a fazer amanhã, perceber quantos compais é que eu vou vender, e eu tenho um modelo, amanhã vou ver quantos é que vendi, quantos é que não vendi, consigo ver a performance do meu modelo. Sim. Agora, o Air Canada, quando faz um modelo de LLM para interagir com os clientes, são métricas muito complicadas. O que eles notaram foi que tiveram que pagar, não sei se viram esse caso, mas foi de repente o chatbot. Já não sei, mas deu uma mega promoção ao tipo, ou disse, não te preocupes, está tudo impecável, ficas com tickets for life. E depois a Air Canada disse, não, isto desculpa, foi o LLM, que isto não está na nossa política. E eu foi para tribunal e claramente, desculpa, o LLM é teu. Mas é um caso muito chique, depois dei uma pesquisa dela, esse caso é um caso interessante. Se encontrar, deixa o link na já tens notícia para o teu próximo episódio de Shutdown. Eu acho que esse é muito engraçado. Que realmente, enfim. Giro. Mas tu disseste que vocês ponderavam isso bem, mas do lado dos clientes eles dão primazia à interpretabilidade e a menos risco, ou como há aquele hype, eles querem, eu quero depois mostrar ao meu chefe que o projeto usa o GPT? Eu acho que ainda estamos no primeiro caso, primeiro passo, em geral. Aqui. Eu acho que nós não somos muito hype em Portugal, by the way, não é? Eu acho que nós não somos muito hype. Lá está, se calhar somos para o mercado americano, se calhar já vão algumas vezes pender mais para o nível 2. Eu acho que aqui, se calhar até, imagina, no arranque, o ímpeto até pode vir pelos temas de generativa AI, para uma primeira conversa, mas depois eu acho que há a razoabilidade de compreender que a técnica não deve ir à frente do resultado, não é? E acho que isso é uma coisa que nós sempre tentamos muito na LTP, business analytics, ou seja, o business é que tem que vir à frente, ou seja, no sentido em que o que é o problema, o que é que tu queres resolver, e depois logo vemos qual é que é a melhor abordagem para o fazer, e não ao contrário, não é? Que eu acho que é muito, e o tema Generative AI tem essa tentação, que é de repente, tenho Generative AI, onde é que eu vou enfiar isto? Sim. Não é por ser Generative AI, acho que é por estar na moda agora. Eu acho que é pela interface. Eu acho que é um chá, eu consigo interagir com isto, não é? Se eu disser assim, não é? E eu vejo muito isso até nas minhas aulas de MBA. Há pouco estávamos a falar nas aulas de MBA, que é eu com os MBAs consigo, por exemplo, normalmente não vamos trabalhar Python, os MBAs nem sei mais, vamos trabalhar em Excel. Eu no Excel consigo ir até descritivo, consigo fazer umas regressões, mas sei lá, não consigo fazer uma regressão logística, que é uma regressão interessante para os problemas de classificação, não é? Portanto, perceber se um cliente vai sair ou não vai sair de uma empresa. O que é que isso quer dizer? Como eu não consigo ir sem entrar com coisas um pouco mais sofisticadas, com Python, com R, com RapidMiner, não sei, com uma coisa dessas quaisquer, normalmente não vamos. O que é que isso vai querer dizer? Eu até posso explicar, mas vai ser sempre uma coisa um pouco mais abstrata. Num LLM, a minha filha tem 10 anos e vai ao ChatGPT, certo? De repente há uma interface muito fácil de eu trabalhar com isto e de eu poder explorar, não é? E realmente tem um lado, eu não diria de transparência, não é? Mas de facilidade, que faz com que de repente nós sentamos todos que estamos super proeficientes no tema. Há um tema que eu acho que é altamente duvidoso, mas no outro dia vinha um inquérito na Forbes de um tipo interessantíssimo, que é o Thomas Davenport, realmente um dos gurus nesta área de Analytics e de AI, e ele tinha feito um inquérito, ou já não sei se tinha feito um inquérito, ou estava a comentar um inquérito, em que tinham perguntado ao C-Level das empresas todas dos Estados Unidos, qual é que é o vosso conforto com o tema de Generative AI de 1 a 10? E aquilo eram todos 9.5, era tudo. E eu, enfim, nasci num caldeirão da NLP, o que provavelmente não é o caso. Tenho aqui uma discussão que eu até já tive contigo, acho eu. Obrigado. Que é, portanto, a LTP quando começou com esse background de já vinham, vou dizer, entre aspas, com o lance dos projetos que tinham no Inesc, e portanto começou
como uma consultora, a vender serviços, a vender o vosso tempo, o vosso conhecimento. Mas chega uma altura, e agora está quase a fazer 10 anos, mais ou menos, pelo menos oficialmente a empresa, em que se calhar já existe, ou já te deves ter passado pela cabeça, que uma maneira também muito boa de continuar a crescer é passar para produto, ou complementar o serviço com o produto, ou até ao contrário, se entretanto o produto crescer muito, complementar o produto com o serviço, que é um modelo misto que muitas empresas... Isso foi na semana passada com a InfraSpeak. que muitas empresas fazem, por exemplo, o caso deles. Já é uma coisa que vos tem passado pela cabeça? Ok. Claramente o tema de empacotar mais aquilo que nós fizemos e de sermos mais estruturados na forma como mais estruturados, ou no fundo permitir ao cliente aceder mais facilmente àquilo que nós desenvolvemos, é algo que nós estamos a trabalhar as we speak. Portanto, acho que é um tema relevante. O tema de nós passarmos a ser uma empresa de produto claramente não está no nosso mindset. Porque, sinceramente, acho que nós somos muito bons no serviço e, portanto, acho que é um lado. Acho que é um lado também o que é que nos dá gozo. E os nossos 100 consultores, que lhes dá gozo é estar a discutir com os clientes, é estar a fazer a ponte entre aquilo que eles são as dores deles e a capacidade que nós temos de modelar e de empoderar o desafio que eles têm em mãos. E eu acho que isso está no nosso corpo, faz parte do nosso ADN. Diz assim, Pedro, mas tu vês potencial de, até nesse serviço que vocês passam, de vocês virem à cabeça com uma base que permita fazer cada vez mais isso de forma, se calhar, até mais estruturada e até entregando mais valor ao cliente? Fantástico, sim. E na verdade temos uma organização até interna que permite, que nos organiza nesses que nós chamamos de horizontais, que no fundo são linhas de serviço que nós fazemos com alguma recorrência, como há pouco estávamos a falar, e que nós sentimos que podemos empacotar, e isso até pode trazer valor ao cliente, mas sempre nessa ótica, e não ao contrário do género, vamos ter agora uma folha, landing page para o gajo ir lá e pá, não é esse o nosso. E eu entendo, repara, assim, olha, se tu perguntares ao chat GPT o que é que uma empresa como ela, ele vai dizer que essa era uma ótima ideia. Mas há um lado que é o que é que nós coletivamente como empresa sentimos que nos dá gosto, que nos dá prazer, que nos faz acordar de manhã para querer vir trabalhar, e claramente não é estar escondidos a fazer código de produto. Mas então está visto que converter ela para uma empresa de produto não seria uma opção viável, mas e se surgisse uma oportunidade de negócio, imagina que vocês tinham um problema que era constantemente recorrente e que poderia ser oferecido, acredito que exista, e se tivesse, poderia até no limite haver uma spin-off da LTP, que é uma spin-off, não é? Sim, spin-off, sim. Opa, ponderariam isso sequer, ou achas que isto é irrealista? Foi algo que eu acho que nunca surgiu. E eu acho que uma coisa interessante é que realmente, e sempre que nós nos falamos com os clientes, eles têm tendência sempre a exagerar no quão único o seu problema é. Sim. Isso não há dúvida absolutamente nenhuma. Ao mesmo tempo, muitos dos nossos problemas existem, ou muitos dos nossos projetos existem, porque o cliente comprou uma solução, um produto que era super customizado, que era super tudo, mas é que de repente aquela brincadeira não encaixa. Ou não encaixa, ou as pessoas que desenvolveram esse produto na verdade não têm um know-how para depois o trabalhar. Porque eu acho que há aqui também algum tema de incentivos. Quando estás muito focado no produto, em particular neste tema de tomar a decisão nestes diferentes aspectos, muitas vezes depois isto não vai cubicar da melhor forma para o teu cliente. E eu vejo isso com as empresas. Curiosidade. Ainda agora estou a orientar uma tese de mestrado com uma estudante, não vou dizer tudo, mas ela no fundo está a estudar no Salesforce e a tentar perceber. O Salesforce tem uma feature que permite, por exemplo, corrigir para bias um determinado modelo de previsão. Estás a perceber quem é que vais fazer targeting a clientes, por exemplo, a uma campanha de crédito à habitação, e ele no fundo, corre o modelo para tentar perceber se é ao Malafaia ou se é ao Álvaro que nós devíamos fazer esse push, e depois diz, olha, o modelo, este até é o melhor performance, mas há aqui um tema e portanto era melhor mudar a tua decisão de uma ótica de fairness e de bias para a tua população. Parece tudo excelente e parece muito interessante. Nós quando fazemos esses testes, nós customizando o algoritmo, nós damos 10-0 aos algoritmos todos da Salesforce. Claro. E é uma escala completamente... Porque não é esse o foco. Não é esse o foco. Portanto, eu acho que para nós ia ser muito difícil sentir isso. Estás a ver? Claro. Não é uma tomada de decisão data-driven, eu acho, neste caso. Sim. É pouco data-driven. Mas
tu falaste aí de terem os tais horizontais, isso é uma maneira de vocês se organizarem internamente, ou Sim. seja, de terem Sim. quase que produtos internos Excelente. para facilitar Excelente. o Excelente. desenvolvimento e a Excelente. entrega aos clientes. Excelente. Excelente. Que pode ter uma pequena interface também para cliente. Dizer, olha, Sim. nós até já temos Sim, isto. mas o e não sei como propósito mas o é a otimização. O propósito é o de ser utilizado internamente. Isso. Mas Sim, só para dizer que pode passar para o cliente, não é? Mas sempre nesta ótica de serviço. sim. isso. Mas a minha questão até era, e obviamente que não Estas era. fronteiras, só um side note, eu acho que estas fronteiras estão hoje um bocadinho mais diluídas. Ok. Não é? À medida que na consultoria e nós, se calhar 80% dos nossos projetos acabam por gerar um artefacto que fica com o cliente, ou 60% um produto, não é? Portanto, eu acho que estas fronteiras hoje estão um pouco mais diluídas entre o que é uma empresa de serviço, de produto, não é? Só para dar esse disclaimer. Certo. Mas a minha questão aqui é, a LTP está direcionada para um número de empresas que são grandes, ou seja, nem todas as empresas, por exemplo, em Portugal, que são empresas muito pequeninas, SMS, têm budget. Sim. Para... Eu acho que esse é um lado muito interessante, a democratização da coisa, não é? Exato, era por aí que eu queria ir. Se houvesse algum tipo de solução, mesmo que fosse com uma performance mais baixa, porque vai ser sempre, certo. Mas que fosse quase self-service, como é que isso é uma coisa que faz sentido? Como é que se poderia criar uma coisa desse género? Eu acho interessantíssimo, by the way, porque eu acho que realmente nós e todos nós, tanto lá está nas business schools como nas faculdades, nós essencialmente esquecemos que 90% do nosso, ou 99%, ou lá que é, não é? Do nosso tecido empresarial são empresas familiares, PMEs. Eu diria duas coisas. Eu acho que claramente é preciso pensar mais nas empresas. Nós não temos provavelmente pensado o suficiente e acho que esse é um tema. Há um segundo tema que eu acho que é relevante, que é a maior parte das soluções de analytics não é só porque as empresas maiores precisam tomar decisões mais complexas, etc. É que, na verdade, para tu tirares partido deste tipo de abordagens de transformação de dados, tu precisas ter alguma dimensão. E, portanto, eu não sei se isso, na verdade, há um conjunto vazio. Um número de empresas, PMEs que poderiam trabalhar, porque precisas realmente de escala. Tu precisas de muitos clientes ou de muitos fornecedores, porque estás a melhorar 5 ou 6% de uma base baixa, provavelmente há outras decisões muito mais relevantes de gestão, mais direto. Se calhar precisas de fazer um melhor marketing, ou se calhar precisavas de melhorar o teu sítio. Vai bater aquilo que estávamos a falar no início de empresas que cá com uma dimensão mais pequena estão mais focadas em problemas. É isso, resolução mais direta, e provavelmente maior. E a resolução desses problemas dá-lhes muito mais upside do que estar agora a querer resolver um problema de otimizar o preço da frutaria, se a laranja devia ser a 2 euros ou 2,30. Se calhar é muito mais relevante ele focar-se em conversacionalmente com o cliente, ter mais penetração. Mas eu acho que há problemas que são um bocadinho maiores do que esses, porque esse efetivamente é um problema muito específico. Mas há um cabeleireiro, não sei. Mas há ali umas empresas que eu acho que estão numa. Eu percebi essa lógica do conjunto vazio, mas eu acho que há empresas que estão quase no limite de ser interessante para ter um projeto do tamanho dos projetos LTP, mas que até beneficiavam, por exemplo, de previsão de vendas. Certo. E que é uma coisa que é relativamente standard, ou seja, dentro das variáveis todas que existem, é fácil ou relativamente fácil de automatizar eu queria dizer, este problema, e se calhar é uma coisa que com 2 ou 3 meses de investimento mas aí não achas que já existem muitas empresas que também já estão neste espaço? Pois, não sei, se calhar existem bastantes empresas. Até os próprios, vocês vão à Amazon e a Amazon tem o Amazon Forecast, é uma coisa que tu podes usar assim out of the box, ou seja, pegas na tua base e dizes, olha, agora quero que tu faças forecast para esta coluna, e ele faz, ou seja, eu acho que lá está, do lado sem customização, não sei o que mais, de certeza que nós aqui com 4 ou 5 pesquisas na net vamos encontrar um conjunto de ferramentas que a priori fazem já isso. Mas do ponto de vista comercial, vendem-se como nós temos estes 4 produtos e que depois vamos customizá-los com vocês? Não. Isso nunca aconteceu. Pois, eu acho que nós, LTP, estás a dizer? Não. Mas não vai acontecer? Nunca digas nunca, não é? Nunca digas nunca. Se esses horizontais se transformarem em coisas bastante sólidas. Que nós tínhamos ali, para ser sincero, eu acho que elas são bastante sólidas. Nós já temos técnicas, eu acho, bastante state of the art neste livro. Talvez não estejam empacotadas da forma mais sexy, sim. Portanto, eu acho que sim, pode haver casos onde,
tipo, tem um problema de gestão de gama. Já fizemos 500 projetos de gestão de gama, está aqui e, by the way, chama-se o Piparote, não sei o que mais. Sim, exatamente. E Uma sim, questão de marketing. sim, exatamente. desses- Sim, acho que sim. Nos Faz últimos sentido. 15 minutos parecia que éramos nós a tentar pressionar o Pedro, que a LTP devia ser uma empresa Eu produto. percebo que vocês estão mais habituados a entrevistar mal do mundo. Pedro, eu não sei se estás a perceber o negócio, mas devia ser uma empresa de produto. Tens que escalar isso. Não, porque eu acho que isto também vai muito. Reparem, eu acho mais uma vez, eu acho que o tema da motivação é chave. Uhum. Não é? E eu acho que eu gostava, para mim isso é muito relevante. Sim. Nós não estamos a dizer isto, e não é para crescer, pá, não, nós adoramos isto, e portanto, isso por ser uma coisa que não adoras, já não tem nada piada. Se calhar é aquela tal vertente académica, tipo, Quero sentir mais os quero problemas. sentir mais, é isso, quero sentir mais. Então agora vou pegar naquele post que tu fizeste hoje, Ok. que é, eu vou tentar resumir aqui, que é uma conversa, partilhaste uma conversa com o ChatGPT, em que se pede... Pro. Ok, sim, com o Pro. Em que se pede ao chat para ele criar o código que está por trás de um modelo de otimização para um Excelente. problema qualquer. Supply chain. E a conversa no fundo é um dos consultores a dizer olá chat, tu vais-me criar este modelo, vais-me perguntar quais é que são vais-me fazer, ali diz lá, vais fazer 20 perguntas para perceberes qual é que é o problema e depois vais-me mostrar o problema e eu vou dizer é isto ou não é isto. Isso. Pronto, e efetivamente vai ali um back and forth, ele vai percebendo, está muito bom, eu vou deixar o link para a malta ver, está muito bom, e há ali um back and forth, ele vai percebendo, falta-me este dado e pergunta, portanto existe efetivamente um diálogo quase que como se fosse um cliente a falar com um consultor, a dizer, olha, quais é que são os teus problemas? Isto não é um bocadinho produtizar o serviço que vocês fazem? Sim. Eu acho que é pelo menos, eu falei em augmentation, não é? Permitir-nos aqui alguma aceleração, se calhar. E eu acho que esse é um caso muito interessante da utilização de LLMs, que é a forma como eu vejo isto é, nós temos uma técnicas analíticas com provas dadas, não é? Os machine learning da vida, os problemas de classificação, esses modelos todos. E nós temos agora uma técnica que realmente tem um lado de interface interessantíssimo, não é? E que nos surpreende, porque realmente nós achámos que esta barreira da linguagem era algo muito difícil de quebrar e de repente, não sei, metemos lá não sei quantos bilhões para que aquilo até vai lá, não é? E muito humano no lobo, não é? Muito humano no lobo, e aquilo realmente funciona. O que é que eu acho? Nós temos uma coisa que com provas dadas, nós temos aqui uma interface espetacular. Eu acho que há uma oportunidade gigante. Faço já aqui uma pequena publicidade. Estou a acabar de escrever um artigo no MIT Sloan Management Review sobre isto, em que na verdade nós pegamos no poder da Analytics, combinamos com a Generative AI e eu acho que nós temos aqui uma oportunidade de fazer um boost muito grande, seja a modelos mais preditivos, seja a modelos mais prescritivos, seja mais a montante no desenho, como no post que eu coloquei, no desenho dos modelos, seja naquele ponto que estavas a falar há pouco da interpretabilidade desses modelos, porque realmente nós cada vez construímos modelos mais complexos, etc., estamos sempre a gastar tempo de consultores, de especialistas nisso, eles não vão estar a fazer outras coisas. E o que é que nós podemos pôr? Se calhar o ChatGPT, enfim, um LLM qualquer, pode ajudar até permitir aos tomadores de decisão serem um pouco mais autónomos, sentirem-se mais autónomos, sentirem-se com a capacidade de compreender e de interpretar e dialogar melhor com aquilo que realmente foi feito. Portanto, eu acho que há um potencial por explorar muito nessa linha. Não vejo tanto substituição, porque em quase todos os casos de Generative AI eu vejo com pouco substituição, vejo muito este caso augmentation, aumento de eficiência, como queiras chamar, não é? Mas com as mesmas pessoas tu vais conseguir fazer não mais. Não vês que aquela conversa possa ser possível com o cliente e o chat e salta a LTP? Difícil, e tu viste que de repente eu acho que é difícil porque há um lado técnico que continua a ser relevante. Eu vejo mais que é para empoderar, por exemplo, um translator, não é? Alguém que realmente, um analytics translator, que é no fundo um consultor da LTP, não é? Que percebe muito bem de negócio, percebe muito bem de dados, percebe muito bem de modelos e consegue usar aquilo para se calhar guiar as perguntas que vai fazer, ser mais rápido no deploy dos modelos, afinar, no fundo quase que elevar a média de onde nós partimos. E eu vejo muito esse potencial dos LLMs e alguns casos interessantes que nós vemos é, de repente tu consegues elevar a média. E isso é interessante. Se tu não fores preguiçoso e ficares pela média, não é? Podes ir um passo à frente. Claro que se tu tiveres os incentivos desalinhados também pode ser desinteressante porque podes ficar na média e se ficar na média. Mas tu estavas a falar também de suporte. O que estavas a pensar era, por exemplo, entrega um modelo e ter um
um chatbot de Imagina, suporte ao deves ter modelo. tido algumas sempre das que dores. tiverem Imagina, dúvidas. desenvolveste um modelo de otimização, imagina, e o teu cliente está sempre a fazer perguntas do género: olha, porque é que está a dar esta solução? Certo. Porque é que o meu planeamento da produção está a dar isto? Porque é que o meu forecast está a dar Y? Uhum. E de repente, se calhar imagina que tens uma primeira linha, yet to be proven, não é? Até que ponto é que conseguimos, mas vou fazer mais uns posts para ver Sim. que isso está bastante até sólido. E de repente tens uma primeira linha e na verdade, se calhar, tu fazes uma pergunta e dizes: olha, não, estás a produzir 50 latas de cerveja porque o custo nesta linha, porque nesta linha é muito melhor, tu ainda não tinhas percebido, e ele no fundo descreve-te o porquê de uma determinada solução. Eu acho isso pode ser aqui, no fundo, não é game changer, mas assim, empoderar bastante aquilo que é o trabalho e a disseminação, E não é? retirar trabalho, E retirar trabalho chato. Sim, Sim, exatamente, do ponto de vista de retenção, exatamente, há aqui um tema. Trabalho de pouco valor acrescentado. Isso, sem dúvida. Portanto, eu acho que aí há e eu estou muito, enfim, investido nesse tema, que eu acho que esse é um tema interessante. Lá está, mais uma vez, tanto a montante como ajudante, tanto em problemas preditivos como em problemas prescritivos. Mas agora há muitos rappers destes modelos, ou seja, eu faço uma interface que me guia, que no fundo guia quase uma conversa que eu não vejo. Em que eu tenho dou-lhe um prompt inputs. qualquer atrás. Exatamente. Isso também acho que era uma maneira muito fácil de chegar a um produto, por exemplo. Vamos vender produto, não é? Eu disse que era uma discussão que já tinha tido várias vezes. Não, eu acho que... Lá está, um produto para acelerar serviço não tenho dúvida nenhuma. Certo. Se podia ter outras vertentes, sim. Nós temos feito muitas coisas, como vocês imaginam, neste tema de GenAI. Eu acho que há muita coisa interessante a fazer-se. Mas já em projetos reais. Já em projetos reais. Não estas brincadeiras. Não. Sim. Já em projetos reais e com muito impacto e com muita visibilidade. E acho que assim algum giro. Pois estava aqui a ver, a maioria deles estão assim meios... Ainda... meios NDA. É isso, sim. Mas acho que assim, em termos gerais, posso assim dar uma nota. Por exemplo... seres capaz de... Imagina que tens um conjunto de dados, todas as organizações têm conjuntos de dados mais ou menos que são sempre, não vou dizer que são sempre os mesmos, mas há um conjunto de dados principais que tu usas para a tua decisão, seja dados de cliente, dados na PowerDot, não é? Has de ter dados das tuas plataformas, dados dos carregamentos, o que é que não houve, o que é que não houve, se quer algum dado de competidores que tu inseres, e tu muitas vezes vais estar implicitamente, o que terias de estar a fazer é perguntas a esses dados, previsões sobre esses dados. Os tomadores de decisão muitas vezes não têm a competência para fazer uma query aos dados, ou não têm a competência para fazer um modelo preditivo em cima desses dados, não é? E o que é que têm que fazer? Têm que ir àquela equipa, mas aquela equipa depois tem outras prioridades, eles têm que arbitrar a sua prioridade face às prioridades dos outros stakeholders, há uma questões de gestão de influência, e isso faz com que não, muitas vezes a cultura, nós todos queremos ter empresas mais data-driven, nós temos que dar as ferramentas para as pessoas, ou terem equipas, ou ter, de outra forma, é só blá blá. Um dos projetos que estamos a fazer, um dos nossos maiores clientes, é, por exemplo, fazer esta ferramenta. Ou seja, uma ferramenta que permite exatamente responder estas perguntas. Ou seja, tu agora queres saber, mas qual é que é o meu top, na verdade, coisas. Ele monta uma query ele por trás. monta uma query em cima e resolve. Ou eu quero, na verdade, era interessantíssimo eu pegar nessas 5 variáveis e tentar prever como é que vai ser a minha evolução de carregamentos então naquele... E ele monta um modelo preditivo por trás usando aquilo, explica-te e diz... Ou seja, precisas de algum know-how para saber fazer as perguntas, mas não tem nada a ver com o know-how de montar. E portanto, o que estavas a dizer por trás, o que nós temos vindo a investir horas e horas e conhecimento, é como é que nós, enfim, partimos melhor os documentos que nos chegam, como é que nós trabalhamos do ponto de vista de eficiência e do ponto de vista do rigor daquilo que é feito. Os resultados são verdadeiramente interessantes. Interessantes. É meta-produto, que é construir o produto que constrói os produtos. É isso mesmo. E eu acho, mais uma vez, eu acho que este pode ser para mim uma espécie de game changer para tu teres uma organização mais data-driven. Porque lá está, não estás, o que tu vês nas organizações como é como os departamentos da IT. Agora tenho mais um request para o IT. Vai ter que ser aqui arbitrar, passa-me à frente. E depois já há o tema de influência. E isto mina muito da cultura, não é? Mais no tema da IT, que todos sabemos, não é? Mas depois no tema da Analytics acaba por acontecer algo similar. Se nós, pelo menos, lá está, esta ideia de primeira linha, se calhar não vais fazer aquele modelo XPTO para perceber onde é que vais abrir o teu novo posto de carregamento. Se calhar não. Mas para 30, 40, 50% se calhar das suas decisões, poderias ter algo mais self-service que tirasse partido da interface GenAI, de todo o conhecimento interno que tu tens e ias ter, e que, enfim, tem muita engenharia para trás, não é? Tu conseguires depois que isto funcione bem, mas temos conseguido. E acho que há aí um caso muito giro. Acho que é um ótimo exemplo. Nós falamos muito de empresas portuguesas, mas acho que já há uma percentagem muito grande de clientes LTP que não são... Empresas portuguesas. A maioria da nossa receita é internacional. Sim, a maioria da nossa receita é internacional. A expansão
numa empresa de serviços eu acho que é um bocadinho mais difícil, porque depende muito mais das pessoas, não é tão visível, não é, o serviço, do que do produto. Mas a discussão não era esta. A discussão não era esta. Tendo isto em conta, porque é que vocês não fazem um produto? não era para aí que eu ia. Mas, Sim, mas faz sentido. Ou sim, seja, fazem um projeto com uma empresa portuguesa grande, se a empresa não publicitar aquilo a outras pessoas, ou se a pessoa que contratou o projeto não tem nada, é muito difícil chegar a outras pessoas. Qual é que foi a vossa estratégia, ou qual é que é a vossa estratégia neste caso para chegar lá fora e... Sim. Um ponto, nós realmente estamos virados para fora. Nós não nos consideramos uma empresa portuguesa. O nosso objetivo é realmente portuguesa no sentido em que nós não estamos focados no mercado nacional. Claro que somos uma empresa portuguesa, mas o nosso objetivo é realmente estar lá fora. Nós temos 100 consultores. Nós somos a maior, assim, se eu tivesse que arriscar, nós somos provavelmente a maior equipa de analytics em Portugal. A maior pequena consulta. Neste tema somos a maior, de certeza. Sim. Né? E portanto eu acho que isso dá-nos aqui uma responsabilidade acrescida, de que não fará sentido estar alicerçado só no mercado nacional. E na verdade, mais uma vez, indo ao tema da motivação, do desafio, etc., claramente há um lado muito interessante de podermos colaborar com outras organizações, com outras culturas, e portanto isso está claramente no nosso planeamento. E cruzando com aquilo que tinhas dito do conjunto nulo, também há um número limitado de empresas. Não podíamos ser 100 se estivéssemos só em Portugal, provavelmente. Sim, acho que isso não há dúvida absolutamente nenhuma. Dito isto, eu acho que a estratégia de internacionalização é aquilo que nós só devíamos discutir day in, day out em Portugal, não é? Porque o nosso mercado é tão exíguo que eu não vejo. O World é um bom caso. Nós só devíamos estar a pensar lá fora e não devíamos pensar em mais nada. E acho que há uma discussão never-ending que é: nós partimos de um lado muito deficiente. Não eu acho que só por ser Portugal em Portugal. Portugal é pequenino e os nossos vizinhos falam outras línguas, têm outras culturas, têm um sistema tributário diferente, têm leis diferentes. Na Europa, eu acho que este é um tema que tinha que estar mesmo na ordem do dia. Mesmo na ordem do dia, não é? Porque nós, quando comparamos com os nossos congéneres americanos ou os chineses, ou o que seja, de repente, essa malta tem à sua disposição logo um mercado day one gigante. Mas estás a dizer, o mercado, uma empresa americana pode-se focar só nos Estados Unidos, o mercado é gigante. Está feito, okay. Não é? E nós na Europa temos essa deficiência gigante, que é muito difícil, não é? E só para dar mais um tom nisto hoje, quando olhamos para a importância da escala para os negócios, nós vemos que é provavelmente o fator mais determinante. E quando olhamos, não é, para as Amazonas, para as Microsoft, a escala é provavelmente a vantagem competitiva destas empresas todas, não é? Mesmo o OpenAI, não é? O foco foi escala, não sei quantos milhões de utilizadores, não é? Portanto, o tema da escala, não é? E a infraestrutura da Microsoft, enfim, todos esses temas que vocês todos viram. Portanto, só para dizer que eu acho que para mim esse é o tema de gestão mais relevante a trabalhar. Como é que nós o fizemos? Eu acho que havia um lado que é, lá está, mais uma vez, como é que nós montamos, replicando um bocadinho aquilo que nós temos em Portugal, como é que nós montamos credenciais para estar noutros países lá fora. Eu acho que esse é o ponto-chave. E, portanto, sim, como é que porque tu montas... o INESC se calhar já não vale tanto lá fora. Exatamente, ou a FEUP, ou a Universidade do Porto, ou o que é que seja, não é? Se nós, lá está, tivéssemos em Boston, se calhar era mais simples, não é? Porque provavelmente logo aí a marca digamos, das instituições que estão próximos de ti têm uma projeção completamente diferente. E, portanto, esse tem sido o nosso foco. Como é que nós estamos mais lá fora? Publicações, se calhar no MIT, se calhar é uma forma de nós estarmos mais próximos. Termos também pessoas na nossa esfera, nomeadamente no nosso advisory board, com um perfil internacional nestes mercados onde nós queremos ter, claramente também faz parte da estratégia. E mesmo o vosso, a nível pessoal, a vossa ligação com as universidades estrangeiras também deve ajudar. É por isso que eu vou para São Paulo, por isso que eu vou agora para Boston nos próximos tempos, porque eu e o resto com tudo o que eu digo imaginem que temos tempo cá por 5 ou por 6 ou por 10 ou por 20. Angariar um bocadinho estas marcas que são universidades ou instituições e clientes. E depois a partir daí nós fazemos o caminho exatamente como fizemos aqui. Ou seja, as nossas equipas depois entregam tão bem nas Filipinas, como entregam tão bem na Cidade do México, como entregam tão bem em Maputo, como entregam em as geografias que vos digo são as geografias onde nós estamos ativamente exatamente presentes. Coisa eu acho interessante que o Covid nos mostrou foi que na verdade nós conseguimos entregar à distância. Com algum esforço / prazer, dependendo, não é? De quantas vezes vamos depois ao sítio. Portanto, claramente há um contacto pessoal que nós preservamos, que queremos, que é fundamental desenvolver o cliente para entregar melhor.
mas ao mesmo tempo a verdade é que conseguimos o mundo está mais conectado, não é? E as pessoas estão mais disponíveis muitas vezes. O mercado americano, por exemplo, é um mercado interessantíssimo desse ponto de vista. A maior parte das empresas, as reuniões são todas online porque sempre estão cada um no seu sítio. Sim, tem muitos fusos horários. Tem muitos fusos horários, são mais, portanto, é mais natural, ou seja, não é tanta presença desculpem, passa a expressão, não é? Mas a presença física não passa a ser tão determinante como se calhar foi em tempos. E eu acho que isso é muito interessante para uma empresa como a nossa. Não quer dizer que a médio prazo não tínhamos presença local em mais sítios, mas abrir sim, pequenos escritórios. Sim, pequenos, grandes, o que for, mas sim. Pontas de lança. Mas sim. Okay. Mas passou muito por aí e tem passado. E vai continuar a passar, porque mais uma vez, acho que é a forma mais importante. Não é descurar o mercado de Portugal, é mais um mercado, não é? Mas realmente ter essa percepção de que nós temos é que continuar a estar nos outros sítios. E vou fazer esta pergunta de uma forma um bocadinho analítica, mas ela não é nada analítica. Mas qual é que é a audiência capta? Não. Qual é que é a percentagem do sucesso da LTP que vem da cultura? Isso é uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta. Eu acho que é muito substancial. Eu acho que é mesmo muito substancial. É a noção que eu tenho. A cultura seja de entrega, de conseguir realmente garantir que o cliente, precisamos de mais 2 ou 3 semanas, não posso dizer isso em voz alta, não é? Mas é isso que nós fazemos. Nós vamos e queremos que o cliente realmente goste de estar connosco. A cultura, porque eu acho que é daí que vem também o nome. É daí que vem o nome, Long Term Partnership, exatamente. Acho que há também a cultura que é um lado das coisas que me dá mais prazer é entrar na LTP e poder estar a falar com as pessoas, ou ir a um jantar e estar com as pessoas. E no outro dia alguém me perguntava num jantar desse: o que é que estás aqui a fazer? O que é que te motiva a estar aqui? Não sei se queremos expulsar, não, mas mas era o que é que um golpe de Estado. Exatamente. Não, mas o que me motiva a estar aqui é eu sentir que estou numa sala, e se calhar não é no jantar, eu estou numa sala a fazer um brainstorming sobre uma proposta e eu, que às vezes tenho alguma dificuldade em expressar-me, mas como nós temos uma ligação tão forte entre nós, que de repente eu disse 6 ou 7 coisas, entendi, percebi, vemo-nos daqui a uns dias e vai estar. E eu durmo altamente descansado, porque há um lado que é muito característico das equipas de alta performance, há um lado de fiabilidade muito forte. Há um lado de fiabilidade, confiabilidade, era a palavra que eu queria. A confiabilidade que é muito interessante, eu acho, na nossa equipa, que é muito performante, pessoas muito boas, que entendem-se muito bem, que se dão muito bem, e isso é muito prazeroso. Isso é muito prazeroso. Portanto, eu acho que, não sei qual é a percentagem, mas claramente é altíssima, eu acho, para aquilo tudo que nós temos feito e para o prazer que é trabalhar na E é um foco grande da vossa gestão interna também. Sim, eu acho que sim, e é cada vez mais natural ao mesmo tempo, o que eu acho que é ótimo. Não quer dizer que não tínhamos foco, o ciclo de feedback, mas o ciclo encaixou, é isso. Eu acho que encaixou cedo, encaixou bem e passa de geração a geração, vamos dizer. Mas eu ia perguntar isso, era se vocês como founders ainda aos dias de hoje têm de fazer um esforço muito ativo para manterem isso da cultura, ou se sentes que é mais orgânico? Eu sinto que é mais orgânico, e sinto que há um lado bastante flat da organização que eu acho que ajuda imenso. Também vai não haver uma hierarquia, não há aquele chefe. Não é, sim. Não há, tipo, ninguém tem gabinetes, ninguém tem nada, não é aquelas coisas, não existe nada disso. Às vezes dá para jeito. Portanto, recebe lá uma chave. Não, mas eu acho que isso é um lado, sim, que acho muito importante. Claro, e mais uma vez, somos uma empresa de consultoria, não é? Portanto, nós somos, a equipa é tudo. Sim. E portanto essa coisa é fundamental. Acho que claramente, eu sinceramente se me perguntasse assim, há 10 anos atrás, achas que vais conseguir escalar a cultura da empresa para 100 pessoas? Eu diria que não. Todos os dias surpreendo. E ainda agora, no outro dia tivemos um jantar de acolhimento, um dia até de acolhimento dos novos LTPers e eu, enfim, cheguei ao final do dia e disse, fantástico, realmente essa sensação, que eu acho que passa muito pelo recrutamento, e tu falaste há pouco, nós gastamos milhentas horas em recrutamento, mesmo muitas horas. Queremos garantir esse fit nas diferentes características que eu vos falei há pouco. E eu acho que isso depois paga dividendos. E está numa posição vantajosa porque estão diretamente nas universidades. Sim, cada vez mais diversificados. Sim, no Porto, mas também cada vez mais. Neste ano trouxemos duas pessoas do técnico, do Minho. Sim, eu acho que cada vez mais estamos mais. Tivemos de engenharia física, já nem sei, mas enfim, de diferentes sítios. Muitos É isso, muitos sítios. Antes de irmos aqui à última pergunta, tu
estás a escrever um livro. Não sei se és tu ou se há mais pessoas. É em coautoria. Ok. No fundo somos 4. Mas não posso divulgar muito. Estamos agora aqui, mas vamos divulgar Mas muito. vai ser sobre o quê? Sim, chama-se The Analytic Sandwich. Ok, Tem um bom nome nome. apetitoso. E no fundo verte a nossa experiência e o nosso framework, se quiserem, para a importância de combinar o lado people, o lado negócio, com o lado técnico para realmente tecnologias, seja ele mais analítico, seja ele mais inteligência artificial, para entregar resultados. E portanto é um livro que começa por mostrar essa framework e entra num conjunto de casos que eu acho que ilustram como é que isso funciona, dá um bocadinho das bases também do que é que isto é para, no fundo é um livro para o C-Level que quer e ouve estes temas todos os dias, ficar por um lado com as bases e compreender o que é um pouco como estavas a dizer, quase com o secret sauce, como é que se podem encontrar os projetos sérios, como é que se pode executar esses projetos. E portanto vai estar disponível para pre-ordering Em breve, duas semanas, próximas ok. 2 semanas, daqui a Então, 2 quando isto semanas. sair, já vai estar aí a bombar o livro. É, boa, vai já sim. estar aí em pre-ordering, sim, acho que E vai ser o maior desafio que tiveste até agora é que tu és uma pessoa de matemáticas, de repente ter de escrever Sim, é um grande desafio, eu acho. Arranjas motivação? Ou há Arranjo. outras coisas antes que te puxam mais? Foi um processo longo. Certeza. Foi um processo longo, sim. Estamos a falar de mais de 1 ano e meio, 2 anos. Portanto, foi um processo bastante longo, difícil, com um long tail grande, não é? Porque depois também todo o processo de afinar capas, afinar quotes finais, assinar uma data de coisas, é um processo muito longo. Mas adorei o processo, ao mesmo tempo. Adorei, podemos, no fundo, pensar, escrever. Portanto, provavelmente haverá outros. Sim, acho que foi muito giro. A verdade é que na parte académica acabamos por escrever também muitos artigos. Portanto, esse lado está mais traquejado. Eu disse que íamos para a última pergunta, mas tinha outra antes. Mas diz. Eu também tenho uma que é, sendo assim, então só te falta plantar árvore. Agora, já tens filhos, já escreveste. É verdade. Essa parte falhei. Não, mas tens tempo. Ainda vai ser tempo. Tu há bocado falaste que a LTP está a fazer mais ou menos 10 anos, não é? E perguntaram-te o que é que estás aqui a fazer ainda. E a minha pergunta vai um bocadinho nesse sentido, que é o tempo de vida médio de uma startup antes de um exit são mais ou menos 10 anos. Okay. Que é o tempo de uma duração de um fundo e chega ao final e eles querem os retornos. É bom que nós somos bootstrapped. Exatamente. Ou seja, não há essa pressão, mas internamente ainda te sentes super motivado para double down, quero mais 10 anos disto e estar super presente. Sim. Pá, ou daqui a 5 anos vais-te reformar e não está e só assinas só o projeto e pronto. Não, eu acho que nós temos, e não é? Muitas vezes fala-se nas condições de sucesso de uma empresa. Enfim, não é que não nos considera bem. Porque a roda já está montada. Ou seja, nós arrancamos já algo em andamento. Eu acho que isso é uma coisa que funcionou muito bem. Sem pressão de números. No sentido em que a empresa era rentável dia 1. Sim. E nós tínhamos a capacidade, e tínhamos outras coisas, e tínhamos a capacidade, e isso ajuda muito. É como, não sei se vocês passaram por isso, mas eu quando era miúdo, a coisa que eu mais queria ter era autonomia financeira, não é? Era aquela coisa que tipo, há uma altura em que quer ter a carta, mas há uma altura em que quer ter o dinheiro para fazer as decisões que quer tomar. E ter algum dinheiro no bolso é o melhor conselheiro para tomarmos boas decisões. E eu acho que esse é provavelmente, também se for dinheiro a mais, e temos visto alguns casos, se calhar também pode ser mau conselheiro, mas seja o dinheiro certo para ir tomando as tuas decisões. Dito isto, acho que nós arrancamos assim, o momentum é grande, eu acho que estes temas estão muito a fervilhar, o potencial que nós de repente vemos, até quando, enfim, a estratégia é muito dizer que não, e nós temos muita dificuldade de dizer que não é? Porque de repente eu vejo, há um mundo todo que nós deveríamos estar a fazer aquilo que estamos a fazer em alguns mercados, como o mercado nacional e como noutros mercados. Portanto, o potencial é realmente muito, muito acelerado e, portanto, a resposta aí é bem clara. Eu acho que nós temos todo o interesse em fazer double down dos esforços e é nesse compromisso que estamos. Sim. Boa resposta. Então, para acabarmos, a última pergunta que fazemos sempre, que é, vamos te pedir um conselho que tu gostavas que tivesse sido dado há 10 anos atrás, quando começaste. Por acaso eu não ouvi o último podcast até ao fim, não sabia desta última vez. É praxe. É um conselho que gostavas que tivesse sido dado e não foi, ou não ouviste. Ok. Ou um conselho. Um conselho. Para mal tentar começar uma via mais empreendedora. Boa. Olha, um conselho no mercado nacional é que a malta tem que ler mais. Um conselho porque fico sempre chocado com as estatísticas de leitura em Portugal.
E portanto, eu acho que esse é um conselho sinceramente muito relevante. Claro, sou enviesado, não é? Não, mas eu acho que é um conselho relevante. E acho que há um lado, noto que às vezes, enfim, by the way, assim, não me considero tipo um empreendedor, sabe? Quando assim naquele estereótipo. Mas eu acho que às vezes nós temos tendência a ser muito utilitarista. E nós falamos uma outra vez aqui de ser da utilidade. Mas eu acho que muitas vezes nós irmos ver o King Lear ou o Teatro Nacional de São João ou ler o Camus, vai-te dar, e não tem que ser hoje nem amanhã, mas vai-te dar uma perspectiva sobre, enfim, a natureza humana, sobre a forma como nós pensamos, como é que as sociedades evoluem, que não vais ler mais um livro de tão chato. Prefiro que não leias o Analytic Sandwich e que vais ler outra coisa qualquer desses. Portanto, esse é o meu único conselho. Não é tanto uma coisa que eu não o tenha feito, mas é realmente uma coisa que eu acho que, no meu caso em particular, é algo que eu privilegio muito e tento reservar tempo da minha agenda para esse tipo de... Porque o resto já te vai consumir sim ou sim, não é? Sim ou sim, e portanto nós reservamos algum tempo para isso. Acho que isso, enfim, acho que precisamos mais disso. Precisamos de mais disso e menos. É super engraçado, e eu não sei se tu vais lembrar disso, mas isto foi exatamente o conselho que o Humberto deu num dos primeiros episódios do podcast, ou seja, pá, há 3 anos atrás. Foi um conselho bastante engraçado. Foi. Pedro, muito obrigado por teres vindo. Muito obrigado. Tem aí os nossos socials, sigam-nos, subscrevam. Pá, essa coisa toda. Vou deixar os links que o Pedro foi falando, vou-lhe pedir depois chatear. E do livro, eventualmente, já tiver e se o livro já estiver fora, também podemos deixar lá na sim. descrição o Analytic Sandwich. Vai estar em... Vai estar na Amazon, todas as línguas. Ou não, em inglês, vai estar em inglês. Okay. Lá está. É tal foco no internacional. É tal foco no internacional. Pois também, se fosse em português, não era uma decisão muito data-driven, porque disseste que a malta cá não lê muito, ou seja, não fazia muito sentido. E pronto, também tem a comunidade, podem sempre juntar, fazer perguntas a founders que lá estejam, ou outras pessoas que se calhar têm mais conhecimento sobre essa área a qual vocês estão à procura, podem nos apoiar no Patreon. Temos mais plugs para dar. É só isso. E pronto, até para a semana.